Olá, aqui é a Nina Magalhães e a minha missão é te ajudar. Você que é pai, mãe cristão e deseja educar o seu filho com mais conexão, com mais respeito e deseja também mais leveza aí no seu dia a dia. E tudo isso a partir dos princípios bíblicos da palavra de Deus. Sim, esse é o meu propósito nesse canal. Aqui você vai encontrar muitos conteúdos, muitas ferramentas práticas para transformar aí a sua relação com seu filho. E eu sou cristã, eu sou também terapeuta ocupacional, tenho mestrado em educação e saúde e sou educadora parental. Também sou mamãe da Alice, de 7 anos, da Luísa, de 3, e é com elas que eu aprendo todos os dias. E hoje eu vou conversar com você sobre um tema que eu acho muito importante, fundamental para uma educação mais consciente e mais respeitosa, que é o autoconhecimento. Sim, conhecer a si mesmo é uma chavinha imprescindível aí para a gente se tornar os pais e as mães que nossos filhos precisam que nós sejamos. E que também Deus deseja que nós nos tornemos. Eu sei que, embora importante, esse é um assunto ainda um pouco tabu no meio cristão, porque a gente vê na história uma igreja que por muito tempo negligenciou essas questões emocionais. E por um outro lado, nós também temos uma sociedade aí cada vez mais cética, que muitas vezes desconsidera o papel da espiritualidade para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Mas acontece que não dá para a gente abrir mão nem de uma coisa nem de outra. Nós precisamos das duas. E nesse vídeo eu vou enfatizar então as questões da nossa alma, das nossas emoções, das nossas crenças, das nossas percepções individuais que nós temos acerca de nós mesmos, como que isso tudo influencia o nosso relacionamento com os nossos filhos. E acredite, isso está mais relacionado com a nossa vida cristã do que você pode imaginar. Mas antes de continuar, eu tenho um recado muito importante para você que está aí me assistindo. E quem vai falar com você hoje não sou eu, é a Alice. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações. Tchau! Bom, quem assiste os meus vídeos sabe que eu gosto de começar a conversa com perguntas. E hoje eu vou perguntar para você que está aí me assistindo, você que está aí me ouvindo. Você deseja oferecer o melhor ao seu filho? Se você está aqui assistindo esse vídeo, eu tenho praticamente certeza de que a sua resposta é sim. E assim como você, no meu trabalho também me deparo com muitos pais, com muitas mães que possuem esse mesmo desejo aí profundo de dar o melhor aos seus filhos. Muitos pais, muitas mães trabalham aí duro para poder oferecer a melhor alimentação, a melhor escola, um acesso ao esporte, ao lazer, à saúde, se desdobram aí na agenda para poder ter um tempo de qualidade, de conexão com os filhos. Fazem o que podem, o que não podem para que as crianças cresçam bem, se desenvolvam e sejam bem-sucedidas. E tudo isso, todo esse esforço que eu mencionei aqui é muito válido, é muito importante. Mas eu vim nesse vídeo falar de algo que muitos pais e muitas mães se esquecem de fazer. Eu vim te lembrar de um grande presente que você deve oferecer primeiro a si mesmo e, em segundo lugar, ao seu filho, que é o seu autoconhecimento. Para ser o melhor pai ou a melhor mãe que seu filho pode ter, eu não tenho dúvidas de que é muito importante você se olhar. Você olhar para você se conhecer. Você e eu, nós precisamos viver o presente sem permitir que as crenças equivocadas, que os padrões prejudiciais que a gente foi acumulando aí na nossa história, lá no passado, moldem as nossas atitudes hoje, no presente. Mesmo que de forma inconsciente. Os nossos filhos, eles acabam pagando um preço muito caro quando a gente vive inconsciente acerca da nossa história, da nossa marca, dos nossos traumas, das nossas crenças equivocadas. Eles acabam sendo vítimas da nossa falta de autoconhecimento, da nossa inconsciência. A gente, sem querer, projeta neles as nossas próprias necessidades não resolvidas, as nossas questões, as nossas expectativas não satisfeitas, os nossos sonhos talvez frustrados. E aí, apesar das nossas melhores intenções, dos nossos maiores esforços, nós acabamos deixando quem a gente mais ama
refém dessa herança emocional aí que a gente acabou recebendo lá atrás, dos nossos pais, e a gente prende os nossos filhos a esse legado aí de gerações que vieram antes de nós. E lá em Êxodo 20, versículo 5, a gente vê que isso realmente acontece. Quando está escrito nesse texto, fala que a iniquidade dos pais nos filhos vai até a terceira e quarta geração. Mas então o que a gente faz? A gente precisa quebrar esse ciclo. Quebrar o ciclo das feridas, das dores, do medo, da vergonha. E talvez você me ouvindo, você está se perguntando, Nina, mas como assim me conhecer, autoconhecimento, o que significa isso? Às vezes parece que é um assunto tão distante para mim. E conhecer-se, gente, tem a ver com perceber suas emoções, perceber os seus próprios comportamentos, quais são os pensamentos que você tem diante de uma experiência, de um fato do seu dia a dia. É também entender o porquê de se comportar ou de se sentir de determinada forma diante desses fatos, dessas experiências. O Alfred Adler, que é um dos pioneiros aí em falar sobre educação parental, ele afirma que nós estamos o tempo todo ali observando e interpretando aquilo que nos acontece. E aí esses fatos, essas interpretações, elas vão influenciar diretamente as nossas decisões no futuro. As nossas ações, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente diz, é o que a gente externaliza. Mas por trás de toda atitude, de toda decisão que a gente toma, existe um modo aí bem peculiar pelo qual a gente interpreta o mundo à nossa volta. Nem sempre isso é consciente. Quando a gente compreende esse modo particular de pensar, de sentir, de decidir, isso pode nos ajudar muito, não apenas como mãe, como pai, mas como pessoa, como indivíduo, que vive e se relaciona aí em diversas áreas. Quando a gente está atento a esse modo peculiar de enxergar e de interpretar o mundo, a gente está colocando em prática o autoconhecimento, que nada mais é do que um processo que vai te auxiliar aí a identificar quais são os seus padrões, quais são os seus hábitos pessoais, as suas crenças, os seus padrões de comportamento. E isso vai abrir caminho para que mudanças, para que transformações, talvez muitas que você deseja há muito tempo, venham acontecer na sua vida. E é claro que se você é um pai ou uma mãe cristã como eu, você não precisa fazer essa tarefa sozinho. A gente tem um grande ajudador que é o Espírito Santo para nos auxiliar nesse processo. E um exemplo que me chama atenção na Bíblia e quando eu estava preparando esse conteúdo me veio à memória e mostra isso na prática, como que essas crenças, como que essas interpretações, esse modo peculiar de ver o mundo, influencia a nossa vida e molda a nossa atitude. Está lá na história que a gente vê em Números, capítulo 13, quando é narrada a história dos 12 espias que tinham ali como missão sondar a terra que Deus tinha prometido ao povo de Israel. Eles tinham que conquistar aquela terra, era uma terra boa, mas depois de ficar ali 40 dias observando, eles voltaram dizendo o quê? Nós fomos lá na terra que você nos enviou, mas verdadeiramente ela mana leite e mel, mas a gente não pode conquistá-la. Não tem jeito. É uma terra que consome os moradores. Lá tem um povo muito mais forte do que nós. Nós somos como gafanhotos perto daqueles gigantes. Olha só a mentalidade desses espias. Por que eles não creram que poderiam conquistar a terra que Deus tinha prometido para eles? E aí que entra a história desses homens, o passado deles. Provavelmente por causa do tempo de escravidão ali no Egito, a visão que eles tinham de si mesmos estava ali bastante limitada, condicionada àquelas circunstâncias. Mesmo tendo a promessa de Deus ali, e vivenciando os milagres, os prodígios que os levaram até aquele lugar, essa mentalidade ainda os aprisionava. Eles haviam se libertado da escravidão, mas a imagem que eles tinham criado para si de escravos, de seres pequenos, incapazes, ainda não tinha se apagado. Eles tinham uma visão equivocada acerca de si mesmos. Eles não se conheciam verdadeiramente, não conheciam a identidade que Deus tinha colocado para eles. E talvez você se identifique com essa história. Talvez você também tenha atitudes aí como a dos espias, que não condizem com a sua verdadeira identidade em Deus. Talvez você está aí sem perceber,
tem permitido que o seu passado manipule o seu eu hoje, manipule as suas atitudes hoje. E essas perspectivas equivocadas que você tem a seu respeito podem impactar diretamente na sua forma de agir e de reagir aos desafios que você vivencia com as pessoas à sua volta, especialmente com os seus filhos que você ama tanto. Então, para ser um pai, uma mãe melhor, a gente precisa se conhecer. A gente precisa se autoavaliar, olhar para a nossa história, para as nossas marcas, para os traumas, para aquelas experiências que podem estar ali limitando que a gente desfrute de tudo que Deus tem para nós hoje. Eu sei que nem sempre é um caminho fácil, não estou falando que é simples de fazer, mas eu posso dizer que vale a pena. Eu posso dizer porque eu tenho experimentado isso. Então o convite hoje é para você também experimentar, se conhecer. Nos conhecermos é fundamental para a gente exercer aqueles papéis que Deus nos confiou. Para pensar aí um pouquinho. Será que você tem plena consciência de quem você é, com todas as suas virtudes, qualidades e também defeitos, com todos os seus dons, com todos os seus talentos? Será que a visão que você tem de si mesmo é correta? Será que você tem colocado o que você é a serviço do reino de Deus, do propósito para o qual Ele te chamou? Você precisa conhecer o seu potencial. Você precisa conhecer quais são os seus dons, quais são os seus talentos, assim como os seus pontos fracos, assim como as suas falhas. E eu vejo muitos cristãos que evitam o autoconhecimento, porque eles acham, isso é bobagem, é balela. A gente não precisa disso. Mas quando a gente evita esse processo, a gente está evitando, na verdade, encarar a nossa própria realidade, a nossa história, os nossos medos, os nossos desafios pessoais. E aí, quanto menos a gente se conhece, menos a gente vai utilizar o nosso potencial. Menos produtivos a gente se torna nos nossos diferentes papéis, seja no trabalho, com a nossa família e até mesmo na obra do Senhor. Então, se você se considera um cristão, não se esquive desse desafio de se conhecer. Não use a desculpa de que isso é algo mundano, secular, porque Deus te chama para olhar para a identidade que Ele te deu. Quando a gente se propõe a nos conhecer, nós estamos também nos propondo a conhecer a Deus, a olhar para a nossa identidade a partir do prisma que Ele diz ao nosso respeito. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então não parece óbvio, a gente olhar para Ele, para a gente se encontrar, para a gente se conhecer? Tudo que Deus diz ao nosso respeito é o que nós somos. E é por isso que o nosso autoconhecimento, quando nós somos cristãos, ele deve passar pelo conhecimento de Deus. Uma coisa não exclui a outra. Então não adie esse processo, a não ser que você queira correr o risco de ficar como aqueles espias, limitados nas suas percepções e equivocados acerca de si mesmo. Quem não se conhece e não se aceita, dificilmente saberá reconhecer o outro, aceitar o seu irmão, aceitar o seu próximo. Da mesma forma, um pai, uma mãe que não se conhece, que não se aceita, dificilmente vai conhecer e aceitar os seus filhos. Você precisa se conhecer melhor. E é por isso que o autoconhecimento é importante quando nós somos pais, quando nós somos mães. Nos conhecer vai nos ajudar a entender a raiz dos nossos comportamentos. Vai nos ajudar a mudar esses padrões que não estão colaborando para a gente construir essa família que a gente sempre sonhou. Para a gente construir a família que a gente almeja diante de Deus. E eu queria que você parasse um pouquinho aí. Pensa, reflita. Lembra aí de alguma atitude sua. Será que você já se assustou com alguma reação sua diante de um comportamento do seu filho? Alguma vez você já disse que faria de um jeito e quando viu, de repente estava fazendo exatamente o oposto daquilo que você gostaria de fazer? Talvez você tenha um hábito aí que esteja querendo mudar há muito tempo e não consegue se livrar dele. Já fez de tudo, já orou, já prometeu a si mesmo, já procurou ajuda. O que acontece? Talvez você seja um daqueles que na virada do ano coloca na lista lá de metas não gritar com os filhos, não perder a paciência, mas no dia seguinte você se vê ali impotente daquele grito que insiste em sair. Eu sei que em meio aos desafios do nosso dia a dia, os nossos filhos eles despertam em nós um turbilhão de sentimentos.
e a gente acaba reagindo às ações deles. Mas se a gente se joga nesse processo de se conhecer, de se perceber, de se autoavaliar, se a gente está bem internamente, se a gente sabe a origem da nossa dor frente às atitudes dos nossos filhos, a gente vai conseguir olhar para eles sobre um outro prisma. Se a gente estiver conectado ali com os nossos sentimentos, com as nossas necessidades, a gente vai ficar mais disponíveis para enxergar os sentimentos e as necessidades deles também. Tem um provérbio africano que diz que quando não há inimigo dentro, os inimigos de fora não podem fazer nenhum mal. E isso é uma grande verdade. Quanto mais a gente se organiza aqui do lado de dentro, mais a vida se organiza do lado de fora. Só que o que eu vejo é muitas pessoas tentando fazer o contrário. As pessoas querem fórmulas para mudar o outro, para mudar a situação, para mudar as circunstâncias. Mas se esquece que a grande chavinha que a gente precisa girar está aqui dentro de nós. Então hoje, abra mão de tentar mudar o seu filho, de tentar mudar o seu marido, de tentar mudar quem quer que seja. Decida você se conhecer melhor e aos poucos modificar o seu comportamento. Eu tenho certeza que nesse processo, passo a passo, a sua mudança vai criar um ambiente favorável para que o seu filho e as outras pessoas à sua volta também mudem. E em meus atendimentos com as famílias, eu vejo com muita frequência pais e mães que se sentem desesperançosos. Eles chegam para mim e falam, mas Nina, eu quero mudar, eu quero ser mais paciente, eu quero ser mais calma, mas eu não entendo por que é tão difícil, por que eu não consigo fazer diferente? Na hora que eu vejo, já estou ali reagindo, brigando. E eu inclusive fiz um vídeo específico sobre isso, eu não consigo mudar, isso não existe, você pode e consegue mudar. Depois assistam o vídeo também, tá aqui no meu canal. Mas fato é que o autoconhecimento, ou melhor, a falta do autoconhecimento, com certeza é uma das razões que impedem a nossa mudança. Muitas vezes a gente vai saber o jeito certo de agir, como que eu devo me comportar, quando a minha criança faz alguma arte, alguma coisa que me desafia, mas eu simplesmente não consigo colocar em prática. Às vezes você pode ter plena consciência aí de que bater não é adequado, de que gritar só piora as coisas, de que super proteger ou ser permissivo é prejudicial, mas você não consegue fazer diferente. Por mais que você tente, por mais que você leia, por mais que você se esforce. E aí qual que é o problema? E um dos motivos, esse dado é muito interessante, pesquisas já mostraram que a nossa mente inconsciente ela tem uma capacidade 200.000 vezes maior de processar as informações do que a nossa mente consciente. Olha o poder do nosso inconsciente. Essa informação nos mostra o quê? Que para a gente ressignificar o nosso passado e mudar a nossa vida, às vezes só a força de vontade não é suficiente. As nossas experiências passadas, talvez você não lembre de tudo que aconteceu com você, mas isso tudo fica guardado aí, gravado no seu subconsciente, e as decisões instantâneas que a gente tem ali na hora do estresse vêm diretamente de lá. E aí, mudar, reprogramar a nossa mente subconsciente não é um processo simples. Para a gente mudar os padrões de comportamento que são aprendidos ao longo da vida, é preciso mais do que força de vontade. É preciso a gente se dedicar a um processo longo de autoconhecimento, de cura. Para mudar o nosso presente, o nosso futuro, a gente precisa compreender o nosso passado também. A gente precisa reconhecer a dinâmica familiar que a gente cresceu. Isso vai nos ajudar a mudar, a modificar padrões ou pelo menos adaptar essa dinâmica na sua nova família hoje. Você não precisa apenas reproduzir o que aconteceu. Aos poucos você vai conseguir se tornar aí um pai e uma mãe mais intencional, menos reativo. No meu curso online de parentalidade cristã, que em breve estará disponível, eu estou preparando inclusive um conteúdo para te apoiar nesse mergulho, que pode ser difícil para você fazer sozinho. Pessoalmente, eu precisei de ajuda para começar esse processo, não era algo natural para mim. Eu contei com profissionais, eu fiz várias formações que me ajudaram nessa jornada de autoconhecimento e ainda hoje eu continuo buscando, me nutrindo de informações, de estratégias. É uma jornada que continua, que não tem fim. Mas fato é que muitas vezes nós precisamos de ajuda para trilhar o caminho do autoconhecimento.
E eu quero que você conte comigo nessa tarefa também. Afinal, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos estão fortemente vinculados ao nosso jeito de ver o mundo, à nossa forma de interpretar situações, às nossas crenças sobre nós, sobre os outros, sobre aquilo que nos rodeia. Então, tentar mudar um comportamento sem entender o porquê, sem entender o que está por trás ali das nossas reações, é o mesmo que a gente tentar deixar as folhas de uma árvore mais bonita, mais saudável, sem conhecer ou cuidar dessas raízes que não estão ali tão aparentes. A gente precisa olhar para além da superfície. Se a gente quer alcançar uma mudança verdadeira aí na nossa família, nós precisamos nos conhecer mais a fundo. E um dado interessante é que os estudos recentes, eles mostram o quê? Que a maneira que nós adultos compreendemos o sentido das nossas próprias experiências na infância, no nosso passado, esse é um dos melhores indicadores da segurança do apego que uma criança vai ter pelo seu cuidador. A gente sabe que o bom desenvolvimento do nosso filho vai depender de uma gama variada aí de fatores. Vai depender da genética, das pessoas que ele convive, do ambiente que ele está inserido, as experiências que ele tem na escola, nos outros cenários sociais. Mas o apego, essa segurança que ele tem com o seu cuidador, é um fator através do qual a gente pode ter influência direta na vida dos nossos filhos. O apego seguro é uma peça-chave aí desse grande quebra-cabeça no desenvolvimento das crianças. E para oferecer esse apego seguro aos nossos filhos, é imprescindível a gente se abrir para o autoconhecimento. A gente precisa enxergar os nossos filhos com profundidade. Para a gente fazer isso, a gente precisa olhar para a criança que ainda permanece aí dentro da gente. A nossa criança interior, tem vários nomes aí para essa criança que permanece dentro de nós. Tem uma frase da Lia Luft, e para mim ela é muito verdadeira. Ela diz o seguinte, que a infância é o chão sobre o qual a gente caminha o resto da nossa vida. Por mais que você supere, por mais que você vire a página, ela é o chão. Você não vai apagar o seu passado. E a nossa criança, que a gente foi lá atrás, a gente não deixa ela lá no passado. Ela permanece aqui viva dentro da gente. Então, o que a gente sente, o que a gente interpreta das nossas vivências, da nossa infância, fica registrado aí na nossa memória explícita ou implícita, naquela consciente e inconsciente, e isso vai influenciar diretamente as nossas reações. A forma com que a gente se relaciona hoje na vida adulta, e em especial aí com os nossos filhos. E é muito importante eu ressaltar que não é o que aconteceu com você na sua infância. Não é isso que vai determinar a sua vida. O que fizeram com você não conta tanto quanto aquilo que você faz com o que fizeram com você. Não é o que aconteceu na sua vida que vai definir a sua personalidade, mas aquilo que você decidiu sobre aquelas experiências. Como que você está enxergando tudo que você passou, como que você está significando esses fatos, essas vivências, essas situações, circunstâncias. O que vale, o que fica é o significado, a interpretação que nós damos às experiências vividas. E quando a gente era criança, lembra que eu falei do Adler? A gente estava ali o tempo todo, de forma consciente ou inconsciente, tomando uma série de decisões aí que tornaram nossa crença básica. Que se tornaram as nossas crenças básicas, a nossa lógica pessoal. E o Adler dizia que as crianças são ótimas observadoras, porém péssimas intérpretes. E aí o que acontece? Muitas vezes, talvez isso acontece com você hoje, eu já me vi nessa situação algumas vezes, de viver a nossa vida adulta usando comportamentos antigos, usando crenças adquiridas lá atrás, quando a gente era bem pequenininho. A gente age de modo infantil. É algo como se a gente saísse para passear de carro com uma criança ao volante. Muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida assim. Mas a gente pode convidar essa criança que está aí dentro de nós a crescer, a amadurecer. E a gente pode fazer isso, através do autoconhecimento, desse movimento aí de olhar para dentro, de trazer para a superfície aquilo que não está aparente. Isso é um ponto muito importante, porque alguns pais, algumas mães justificam as atitudes que eles têm com os filhos. Eu sou bravo, sou nervoso, sou estressado, porque foi assim que eu aprendi, foi isso que eu recebi dos meus pais. Eu sei que é difícil quebrar o ciclo da violência. E quando eu falo violência, não é só a física, A violência tem vários tipos aí, emocional e verbal, enfim.
né? Mas o que você viveu não vai determinar o seu destino. Se eu tive pais ruins, eu não estou fadada a repetir as mesmas interações negativas aí com os meus filhos. A gente corre o risco de repetir a história apenas se a gente não se dispuser a olhar para dentro e a buscar esse autoconhecimento, essa transformação. Lembrando que o Espírito Santo é o nosso grande ajudador nessa tarefa. E empreender essa jornada, ela pode ser útil aí em qualquer idade. Nunca é tarde para a gente dar sentido às nossas vidas, nos responsabilizarmos aí pelo caminho que a gente tem para construir com os nossos filhos. Eu sei que não é simples, né? E eu sei também que não é apenas com esse vídeo que você vai ter todas as ferramentas para se conhecer. Mas o meu objetivo hoje, você que assistiu até aqui, é te alertar e te encorajar, tá? Você precisa dar start nesse processo. Se você deseja dar o start nesse processo ainda hoje, eu vou deixar um exercício para você colocar isso em prática, para você iniciar esse mergulho e começar a se conhecer um pouco mais a partir de hoje, a partir de agora. Isso olhando para a sua relação com seu filho, lembrando que eles, os nossos filhos, são uma ótima lembrança para nós do quanto que a gente precisa ainda amadurecer, do quanto que a gente ainda precisa crescer, se desenvolver. Os nossos filhos são ágeis, capazes de nos levar aí aos vestígios do nosso passado emocional e evocar aí sentimentos profundamente inconscientes em nós. Eu li uma frase outro dia que dizia: se você deseja conhecer onde a sua paisagem interna precisa se desenvolver, não precisa olhar muito longe, basta fitar nos olhos atentos dos seus filhos. É bem isso, gente. Eles são um excelente espelho para nós. Mas voltando ao exercício, eu quero que você inicie hoje esse processo. Eu vou dar um tempinho aí para você pegar um papel, um lápis, uma caneta, dê pausa no vídeo, vai lá e busca o seu material. Pode ser uma caneta, um lápis e um papel aí de rascunho. E a primeira coisa que você vai fazer é uma lista dos comportamentos desafiadores do seu filho. O que seu filho faz que te tira do sério, que te tira do eixo? Então, lista aí os principais comportamentos deles que te desafiam. E aí, em seguida, faça uma segunda lista com os sentimentos que você tem quando seu filho age dessa forma. Quais sentimentos que te sobrevêm aí quando ele tem um comportamento desafiador? O que você sente? É frustração, é medo, é raiva, é insegurança, é desesperança, é mágoa, é tristeza? Se você quiser, dá uma pausa aí, pesquisa na internet uma lista de sentimentos. Essa lista pode ser útil, especialmente se, como eu, você também não aprendeu a nomear os sentimentos aí ao longo da sua vida. Vai ser mais fácil de você aí perceber quais os tipos de sentimento que te sobrevêm. E aí você vai selecionar e escrever todos os sentimentos que te vêm ali quando você se vê diante desse comportamento desafiador do seu filho. Lista aí agora tudo que você sente. Dá pausa aí no vídeo, lista tudo isso e eu quero que você olhe depois para essas duas listas e se pergunte aí, por que você sente isso quando seu filho age assim? Quais são os pensamentos, quais são as crenças que você pode estar aí alimentando esses sentimentos na hora do estresse, na hora da raiva? Um exemplo, eu sinto raiva às vezes quando as minhas filhas agem mal porque eu tenho aquela crença, quem são elas para fazer isso comigo? Ou então eu sinto mágoa porque, nossa, eu queria tanto que eles me valorizassem, que eles me reconhecessem. Não sei. Escreva esses pensamentos que podem estar aí por trás desses sentimentos, alimentando esses sentimentos. E tente verificar aí, será que tem algo na minha infância mal resolvido, que possa estar intensificando essas reações, que possa estar alimentando esses pensamentos que eu tenho diante dos meus filhos? Mesmo que você não tenha muita certeza, anote aí algumas suposições, algumas hipóteses aí que te vêm à mente. E depois olhe para tudo isso que você registrou nesse papel e se pergunte: será que o meu filho tem sido um reflexo da minha inconsciência? Será que quando ele grita comigo, eu sinto exatamente como se o meu pai estivesse gritando comigo na minha infância? Será que as crenças equivocadas e limitantes que eu desenvolvi ao longo da minha vida podem estar influenciando as minhas reações que eu tenho hoje? Será que eu tenho recriado aqui na minha casa dinâmicas da minha infância
por causa de dores lá do passado? E eu quero continuar com essas dinâmicas e crenças ou eu quero abrir mão delas? Como que eu posso mudar algumas crenças e pensamentos aí para poder reagir de uma forma diferente? Quando meu filho age de uma forma desafiadora comigo. E uma boa pergunta para você se fazer é: meu comportamento diante do meu filho, ele reflete o amor de Deus? O que Jesus faria ali no meu lugar? Como que eu gostaria de lidar com esses desafios uma próxima vez? Sem apenas reagir a eles. Eu sei que não tem um roteiro certo. Mas tira um tempo aí para se perguntar, para explorar o máximo que você puder, para entender o que está acontecendo com você quando esse turbilhão de emoções, de sentimentos te inunda. E faça o registro de tudo que te vier à mente. Esse pode ser um bom ponto de partida para você começar a se olhar, para você começar aí a se conhecer. Chama o Espírito Santo para fazer esse exercício com você. Fala: Deus, me mostra. E fazendo disso um hábito, de refletir, de analisar, você vai ver que, na verdade, o comportamento inadequado do seu filho é uma grande oportunidade. É um grande chamado para você se olhar, se autoavaliar, se conhecer, se conscientizar a respeito de si mesmo. E isso vai te ajudar, inclusive, a ver possibilidades que eles te oferecem para você crescer, para você se amadurecer e se parecer mais com Jesus. E aí, aos poucos, à medida que você vai tendo mais clareza dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas crenças, as reações diminuem. Ao invés de você reagir, você vai conseguir parar. Opa, tem uma dor minha aqui, eu não posso reagir assim. Como que eu posso ser proativo nessa situação? Como que eu posso agir melhor, não sendo dominado por esse pensamento inconsciente? Aos poucos você vai deixando aí o piloto automático, vai conseguindo abrir espaço para que a sua consciência se manifeste. E aí você vai conseguir ser mais intencional em educar seus filhos. Não vai ser algo mecânico, vai ser uma conquista diária. Se você desejar, compartilhe esse exercício com alguém. Talvez chegue num ponto que você vai sentir que eu não consigo avançar mais. Eu não consigo sair muito da superfície. E aí, se tá difícil de fazer isso sozinho, procure uma ajuda profissional. É maravilhoso quando a gente pode aí dividir com alguém esse processo de autodescoberta, alguém que vai te apoiar nesse processo. E como falamos que um autoconhecimento também passa pelo conhecimento de Deus, algumas outras coisas que você pode fazer é ler a Bíblia, leia livros cristãos inspiradores sobre o tema, entenda a relação entre Deus, a sua criação e o que Ele faz pelas pessoas. Busque entender qual que é o propósito de Deus ao criar você. Reflita sobre a sua própria personalidade, sobre as suas ações. Pondere aí o que você pensa a respeito de si mesmo, sobre o que está à sua volta. Analise os seus objetivos, as suas motivações e peça a Deus que sonde o seu coração, que te direcione para o conhecimento pleno sobre Ele, sobre você. Você pode, inclusive, fazer um caderninho, um caderninho de registros para poder anotar tudo isso. Uma técnica, inclusive, chamada escrita terapêutica, é uma ótima opção para te ajudar a se perceber melhor. Aconteceu alguma coisa? Vai lá, registra. O que eu senti? O que eu pensei? E eu creio que essa jornada de autoconhecimento pode ser ainda mais transformadora se ela for apoiada na palavra de Deus. Você com certeza vai viver muito mais satisfação e segurança ao seguir esse caminho junto com Ele. E lembrando, gente, é um processo, Não existe mágica, não é de um dia para o outro. O que você precisa fazer é se dispor hoje a começar. E eu tenho certeza que você vai colher bons frutos à medida que se conhecer melhor, à medida que você saber qual é a sua identidade. Você, seus filhos, seu cônjuge, seus colegas de trabalho, todos à sua volta vão se beneficiar desse processo junto com você. Eu espero de coração que esse vídeo tenha sido útil. Comenta aqui o que mais falou seu coração, o que você quer colocar em prática. Eu vou adorar interagir com vocês, ver as dúvidas, responder vocês naquilo que eu puder.
E a partir também dos seus comentários, elaborar novos conteúdos sobre esse tema. Sabe? Eu sei que é um tema muito profundo, muito extenso, tem muita coisa para dividir com você sobre isso. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, de curtir, de compartilhar com outras pessoas que também possam se beneficiar desse conteúdo. E eu conto muito com o seu apoio para fazer esse canal crescer e assim a gente alcançar muitas pessoas, muitas famílias com essa mensagem. Te agradeço pela companhia até aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus te abençoe.